Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Ai, gente, eu sou muito sensível. Eu não posso ver nenhum animal sofrendo que eu fico muito mal. Muito mal mesmo. Eu não queria ser assim, sério. Mas não tem como ser diferente. E aí eu tenho que lidar com esse sofrimento. Ai, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá, eu quero falar sobre as nossas autocríticas com relação a nós e ao nosso corpo e a nós de um modo geral. Eu sempre falo disso, mas eu percebi que eu estava fazendo o contrário do que eu estava falando, né? Eu, eu uso lentes de contato há 21 anos. E eu uso óculos, né, desde os 6 anos. A minha mãe, ela foi minha professora de primeira série. Então, até a primeira série, ninguém tinha percebido que eu não enxergava muito bem. E por ela ser minha professora, eu acho que ela se culpou mais ainda por ser minha mãe e minha professora e ela não ter percebido que eu não enxergava muito bem. E aí, tá, ela me levou ao médico e aí ela chorou um monte, se sentindo culpada e tal. Eu acho que eu era uma boa atriz desde criança, né? Porque pra mim tava tudo certo. Aí eu comecei a usar óculos e tá, todas as coisas que uma criança sofre, sei lá, bullying por usar óculos. Não sei se isso existe ainda. Possivelmente sim, porque as crianças elas são meio cruéis. São amorosas, mas são cruéis também, né? E aí eu comecei a usar lente de contato, que na minha época, pelo astigmatismo, eu usava lente de contato rígida. Vários médicos disseram que eu tinha uma doença chamada ceratocone e eu descobri há pouco que eu não tinha essa doença. Beleza, eu tô fazendo essa introdução, tipo, imensa, pra falar assim que durante a minha vida toda, as pessoas, eu fui até numa médica que era minha amiga, que estudou comigo no ensino médio, e ela falou assim: gente, como que você enxerga? Sabe? Ela ficou assim, abismada com o tanto de grau que eu uso e o jeito que as coisas acontecem aqui nos meus olhos. E a penúltima médica que eu contratei para fazer minha lente, ela demorou 6 meses para acertar minha lente. Tá, Juliana, eu sempre achei que eu enxergava super bem. Assim, não super bem, eu não sou tipo, né, não tem noção. Mas assim, eu tenho outros sentidos muito aguçados. Então, a visão para mim, ela não era hiper mega importante. Eu sempre, na minha concepção de enxergar, eu sempre enxerguei. Muito bem, se me solta aí sem lente de contato, eu me viro. Tá, por que eu tô falando isso? Pra mim tava tudo certo comigo. Mas eu fui desde sempre em muitos médicos. E alguns otimistas, outros pessimistas. Uns bons e outros maus. Eu fiquei muito tempo com um senhor idoso, que era o meu médico preferido, e ele se aposentou. Depois disso, só ladeira abaixo, né? Tipo, eu não consegui achar, assim... Agora eu consegui achar uma pessoa que eu confio. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Na minha concepção, eu nunca achei tão horrível o que acontecia com os meus olhos. Tá, sei lá, muitas pessoas podem explicar as doenças pela linguagem do corpo. Dizem que astigmatismo é quando a pessoa se explica demais. Tá, eu tenho uma coisa pra explicar, eu fico é tipo esse áudio. Tipo, eu tô aqui explicando, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo. E aí a gente vai ficando com astigmatismo. E quando a gente para de tentar se explicar, se explica uma vez. Entendeu? Não entendeu? Você não quer. Às vezes eu penso que as pessoas não estão me entendendo. Daí eu explico.
pela linguagem do corpo, isso dá estigmatismo, fora outras coisas, como nascimento e traumas, e tem que pesquisar para saber o que cada doença significa no corpo, qual a origem de cada doença, né? E aí eu tive muitos médicos pessimistas ou talvez ruins, que falavam assim, meu Deus, seus olhos, meu Deus, sabe, aquela coisa. E aí eu comecei a olhar para minha visão como uma coisa ruim. Obviamente a karma, né? Eu acho que é a Yogananda que fala que pra gente se iluminar, a gente tem que viver muitas vidas saudáveis. E às vezes a gente traz uma doença física para trabalhá-la. Só que pra mim, eu nunca vi como uma doença, sabe? Porque pra mim, tipo, era normal, tá? Não enxergo muito bem. Mas eu enxergo com os óculos, eu enxergo com as lentes, pra mim tá tudo certo. E aí, o que que eu percebi a última médica que eu fui? Tipo, a secretária da médica falou assim, nossa, a gente não pode reclamar, né? Você podia estar pior, você podia não enxergar. E tipo, meu, é o meu discurso na boca de outra pessoa. E por que que eu não percebi isso? Por que que eu estava ali no vitimismo? Meu Deus, como eu enxergo mal. Então, é isso que eu queria te chamar para refletir hoje. Eu tô falando de corpo físico, mas pode ser qualquer outra coisa que a gente se vitimize, que a gente acha assim que, tipo, nossa, tá muito ruim. Mas a gente não consegue perceber que podia estar pior, e às vezes nem é tão ruim assim, sabe? E talvez o discurso que a gente usa interno para nós não é um discurso nosso. E foi nisso que eu me atentei nessa reflexão que eu tive. Não era um discurso meu. Eu nunca reclamei, mas de tantos outros falarem que meus olhos eram ruins, que eu usava muito grau, que sei lá, é muito fina a minha retina, e que blá blá blá, que eu nunca ia poder fazer cirurgia, e que como que eu enxergava desse jeito. Nossa, como que você dirige? Meu Deus do céu, como que você se acostumou com essas lentes super desconfortáveis? Ai, você não pisca. Ai, isso, ai. Tanto eu ouvi essas besteiras, eu fui internalizando uma coisa que não era minha. Porque, como eu disse, eu sempre me locomovi super bem. Porque eu tenho outros sentidos aguçados. Vocês não têm noção de como eu ouço, que nem um cachorro. Meu ouvido é super fino. Tipo, e eu sempre, sei lá, sei onde estão as coisas, eu consigo dirigir à noite. Tipo, eu faço tudo normal e não tem tanto grau assim. Pra mim tá tudo certo, mas de tantos outros falarem, e isso acontece muito na nossa sociedade com relação a mulheres, principalmente. A gente tem uma visão distorcida do nosso corpo, que a gente acha que a gente é, sei lá, tá acima do peso, tá abaixo do peso, que não tá durinha, que tá, sei lá, feia, que o cabelo tá feio, que eu tô despenteada, que eu tenho olheira. E às vezes nem é um discurso nosso. A gente nem vê isso no reflexo do espelho, mas de tantos machistas, o machismo, o patriarcado, tentar colocar essa insegurança na gente, a gente internaliza esse discurso e a gente começa a se ver feia. Feia aos nossos olhos, o que é pior, porque, né, não importa a opinião alheia. Os outros que se danem se eles não me acham bonita, porque a gente tem que se achar, porque eu me acho linda. Mesmo, às vezes, eu falando isso e olhando para o espelho e não acreditando tanto, tem um momento que você vai ficar falando, que nem as religiões pregam do perdão, que uma amiga me contou esses dias. Que você fica falando, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, mesmo não soando como verdade, uma hora vai soar. Então, tipo, eu acho que a autoestima também, você pode olhar e ver um reflexo distorcido de tanto os homens falarem, eu cresci nisso, principalmente dentro da minha casa, o meu irmão e meu pai falando mal do corpo das mulheres, minha mãe, porque o machismo não tá só nos homens. As mulheres que apontam o dedo para outra mulher falando, olha, como tem coragem de sair com a sua roupa. E eu desde pequena, eu falava isso para minha mãe. Falava assim, para de julgar. Cada um sai com a roupa que quer, cada um faz o que quer, o corpo é dela. E a minha mãe ficava muito brava comigo, porque eu não ia com a manada, sabe? Tipo, não ia julgar a pessoa. E,
Tipo, meu pai, meu irmão fizeram muito mal pra minha autoestima. E eu não acredito que seja. Eu não estou reclamando, eu acredito que isso aconteça com todas nós. Quando tem. Não só em famílias com homens, mas com mulheres. Tipo, eu já vi mães de amigas minhas falando: nossa, você tá gorda. Nossa, vai diminuir essa barriga, vai fazer isso. De uma forma pejorativa. Então a gente acaba achando que a gente é aquilo. E mesmo que seja, qual é o preconceito? Cada corpo é um corpo. Não importa se tá no padrão ou não. Num padrão inalcançável, que eu sempre falo. A gente não vai alcançar. Eu me exercito e tento maneirar na comida, porque eu como demais. Porque eu gosto. Porque eu acho que faz bem pra minha saúde. Né? Tipo, e tudo bem, agora você ficar tentando atingir uma coisa para agradar os outros, aí tem algo errado. Tem algo errado sempre quando a gente faz algo para agradar os outros, não a nós em primeiro lugar. Eu já ouvi gente assim falando, não, porque eu me visto bem, porque eu fico bonita para os outros. Não, filha, você não fica bonita, se veste bem para os outros. É para você em primeiro lugar. Eu acho que é assim, que é esse o caminho. A gente olhar primeiro pra gente. Tá, eu tô me sentindo confortável, né? Dane-se o resto. Então, começar a olhar pra você. Qual é o discurso que você fala sobre o seu corpo? Porque ele tá aqui como nosso veículo na 3D, na Terra. Ele tá aqui com uma outra entidade que tem vida própria e que a gente tem que tratar bem, porque é a nossa casa. Então, em que momento você tá maldizendo esse corpo que é perfeito para sua missão, que tem todas as características que vão ajudar você a curar suas coisas, seus karmas, seus traumas. Ele é perfeito para sua missão. Foi você que desenhou ele antes de vir. Qual momento que você está internalizando o que os outros falavam, o que os outros continuam falando, que muitas vezes não é verdade? Né? Eu penso assim, nossa, imagina, eu vou ao médico, que é pra ser o cabra ali que, meu, faz seu trabalho correto, mas não é assim, eu sempre falo isso, né, que eu tive carência de B12 porque eu ia aos médicos e eles não faziam a parte dele. Então por que a gente vai achar que o outro sabe mais sobre nós do que nós mesmos? Começar a perceber, tá, eu sabia que pra mim tava suci enxergar. A gente fala suci no Paraná, tá? Tava sossegado pra mim enxergar do jeito que tava. E aí vem outra pessoa e fala, nossa, mas esses olhos aí, né, tipo, são ruins. Então, perceba o seu corpo, e não só o seu corpo, mas as características suas que os outros desprezam, menosprezam, diminuem, e que, na verdade, não é bem assim. Se você olhar bem pra dentro de você e perceber. Ninguém sabe melhor de você que você, os outros apenas imaginam. Você sabe quem você é. Então, vamos tentar tirar esse discurso machista dos nossos corpos. Vamos nos amar. Esse mundo não está preparado para mulheres e pessoas com segurança e amor próprio, autoestima. Vamos nessa. É isso. Um beijo.